Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Que a alma desiderativa, ela é quase que associada ao corpo. Mas ela está associada ao corpo, tudo é corpo. E nesse aspecto, o Galeno não rompe com o estoicismo, né? Porque a alma racional do estoicismo, ela é corpórea, o movimento corporal. O Galeno também preserva isso. Tudo para o Galeno é corpo, né? Eles não têm essa dimensão da alma extracorpórea. Isso não vem para o estoicismo, isso não vem de Platão para o estoicismo e para Galeno. Para Galeno também tudo é corpo, né? Por isso que esses elementos, eles são tão importantes, o estudo dos elementos são tão importantes para você entender o equilíbrio ou o desequilíbrio, a saúde ou a doença, né? Então, o que é que determina a doença no indivíduo em alguns momentos? É exatamente a prevalência de uma dessas almas inferiores. A palavra inferior é um problema. Uma dessas almas que deveriam estar subjugadas à alma racional. O Galeno rompeu com a metafísica do Platão? Essa é uma questão complicada, porque o Galeno ele não trata disso, ele não trata da metafísica do Platão. Ele está trabalhando especificamente esse aspecto da tripartição da alma. Né? Esse é o foco de estudo do Galeno. Né? Mas, assim, o que a gente consegue entender é que ele não traz essa ideia da alma extracorpórea do Platão. Né? Então, se a sua pergunta é nesse sentido, eu diria que ele não se deixa ser influenciado por esse aspecto. Mas Platão, para Galeno, é a maior autoridade depois de Hipócrates. Obviamente, Galeno ele está tentando estabelecer a importância da sua teoria das paixões a partir de duas referências importantíssimas, né? Uma é Hipócrates, que é a maior referência da medicina, que já era a maior referência da medicina no seu tempo, obviamente, continua sendo para nós até hoje. Os nossos médicos hoje fazem o juramento de Hipócrates, né? E então ele tem a primeira referência, que é Hipócrates, que é da ciência médica, e a segunda referência é Platão, que é a grande referência da filosofia. Né? Então ele precisa dessas duas referências para poder estabelecer uma autoridade no seu trabalho. Mas isso não quer dizer que o Platão, ou que o Galeno era um platonista. Lembra da conversa que a gente teve no início? É difícil identificar o que Galeno era, qual era a escola que ele abraçava. Né? Galeno ele parece não ter essa preocupação de ser um platonista ou de ser um peripatético, ele também faz uma série de críticas aos peripatéticos, né? Não era um estoico, embora quanto mais a gente estuda Galeno, a gente mais veja o estoicismo em Galeno também, né? Mesmo ele fazendo uma ruptura do estoicismo em alguns aspectos específicos, não a todo o estoicismo. E tem um terceiro elemento que eu esqueci, o Deodato. O terceiro elemento, a terceira autoridade é Posidônio, que é uma referência do estoicismo, né? Porque na leitura do Galeno, Posidônio também faz uma apresentação da tripartição da alma, o que é um rompimento com a ortodoxia estoica, né? Então, ele vai buscar essa terceira autoridade. Na verdade, Galeno tem três autoridades: Hipócrates, Platão e Posidônio. Posidônio é a representação do estoicismo, da crítica a esse aspecto da constituição da alma, o que é a alma e onde ela está localizada, e etc. Você está encontrando, não sei se está te causando surpresa, mas você está encontrando no Galeno um livre pensador, quase um franco atirador. Ele atirou sem medo para tudo quanto é lado, e com coerência e solidez de pensamento. Está me parecendo. Ele recebeu resistência, do seu ponto de vista assim, do pensamento dele, muita oposição? Muita. Na pesquisa filosófica, Deodato, sempre que um filósofo está desenvolvendo um trabalho, é porque existe um problema. É um problema que ele está tentando resolver. Né? Então, o filósofo ele não desenvolve um trabalho, uma pesquisa, porque ele acha aquilo bom.
ou bonitinho, ao bel prazer. Ele está produzindo para poder resolver uma querela. Vamos usar a palavra querela para as pessoas entenderem a gente, né? Normalmente, uma querela é uma discussão, existe uma discussão. Galeno estava no meio de uma grande discussão, né? Naquele contexto do Galeno, obviamente, não é? Eram os membros da escola platônica, os membros da escola peripatética, os membros da escola estoica e os membros da escola epicurista. Galeno está em toda essa confusão. E também as escolas de medicina, as abordagens da medicina também. Né? Para lhe dar um exemplo, Galeno foi perseguido e ameaçado de morte por outros médicos, por causa da sua produção científica, né? Porque a medicina de Galeno causou um impacto tão grande no seu contexto, né, que os médicos daquela época, quando se depararam com Galeno, se sentiram completamente anulados, porque a sua medicina ela não respondia mais às demandas. Ô, Marcos, Galeno, sabe o que eu não estou entendendo? Como um cara como o Galeno ficou na quinta gaveta da história, rapaz. Tem certas coisas que não dá para entender. Assim como também não dá para entender a amplitude, a eficiência que o Platão fez do cancelamento da sofística. Galeno cancelou a sofística completamente. Para usar um termo de hoje, né? Cancelamento. Isso, eu estou usando esse termo de propósito. Ele cancelou a sofística completamente. Isso a gente vai falar num papo sobre o livro. Né, que ninguém sabe nada sobre a sofística. A única coisa que a sociedade sabe sobre a sofística é que era uma escola de embusteiros retóricos. É a única coisa que se sabe. Todo mundo fala sofista, sofisma. Então eram pessoas de pouco valor. É só isso que se sabe. Ninguém sabe da relevância da sofística, da importância da sofística. Você entende que foi o Platão o culpado? Com certeza foi o Platão o culpado. Sabe uma outra culpa que ninguém coloca nas mãos do Platão? Como eu não sou da academia, eu sou um curioso, eu me dou a liberdade de falar, parcialmente. Na República, ele colocou a gestão pública nas mãos dos filósofos, ou se não fosse filósofo, deveria estudar os administradores públicos. Aí entrou o século, saiu o século, entrou até o século XVIII. Quem estudava, principalmente aqui no Brasil, era o topo, eram os imperadores, e a massa, a base da pirâmide social não tinha acesso. Eu coloco parte dessa culpa no Platão. Isso. Inclusive, a tripação da alma de Platão está ligada à sua república, né? E Platão define a tripação da alma no livro A República também, tá? Então, só para a gente entender aqui, já que você está entrando nesse assunto, a alma racional no homem corresponde ao filósofo na estrutura da República, é o topo da pirâmide. É a mesma relação, entendeu? É a mesma relação. Então, o Galeno ele vai lidar com tudo isso num contexto de muitos conflitos, na verdade, né? Porque o avanço da medicina a partir de Galeno foi tão grande que Galeno, na sua época, ele começou a fazer diagnósticos nos enfermos que os médicos de sua época não alcançavam. Simplesmente não alcançavam, estavam muito longe daquilo, né? O Galeno desenvolveu, por exemplo, a habilidade de leitura da pulsação, né? Aquilo que a gente não vê mais os médicos fazendo hoje, que é pegar o pulso e a partir dali já tem uma leitura, né, da pessoa, né? O Galeno, somente através da pulsação, ele foi capaz de desenvolver diagnósticos, né? Diagnóstico de tem um caso em particular em que havia uma mulher, uma palaciana, que vinha enferma e muito enferma, numa situação muito difícil, né? E finalmente passou por vários médicos do palácio, né? Porque o palácio tinha médicos e ninguém resolvia o problema dela, e chamaram o Galeno, quando o Galeno tinha acabado de chegar em Roma, antes de começar a trabalhar para o Marco Aurélio. E ele foi chamado para ver essa mulher, e ele simplesmente pegou no pulso dela, e pelo tipo de pulsação dela,
ele entendeu que ela estava sofrendo de uma enfermidade psicossomática. Ele tratou a psique dela e ela ficou curada em pouquíssimo tempo. Isso foi um impacto muito grande. Imagina, é quase que um alienígena chegando, né, e fazendo um trabalho de medicina inimaginável. A Né? gente vê muito isso na medicina oriental. Isso. Uhum. Existem muitas ligações. É por isso que os orientais, eles leram muito Galeno e preservaram os textos de Galeno. Né? E traduziram para o árabe os textos do Galeno. Realmente se dedicaram a Galeno. E foram eles que preservaram, inclusive, muitos textos gregos. Né? Então, a gente, na verdade, tem que agradecer aos orientais por eles terem abraçado o Galeno, porque senão, talvez, o Ocidente... Agora, eu não sei explicar por que isso aconteceu no Ocidente, porque Galeno ele ficou escondido na história da filosofia e etc. Não é? Não sei se tem a ver com o contexto de que o estoicismo posterior ao Galeno foi rejeitado dentro do contexto romano e colocaram o Galeno no mesmo bojo. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Tá? Não alcanço isso ainda. Eu espero alcançar um dia, mas foi ignorado de alguma maneira. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.